cumprimentos aos amigos do site Aconteceu MS. Então, estamos voltando, depois de um período de descanso, umas férias, não sei se tão merecida, a gente volta com o programa Dema Entrevista. E dessa vez, como de costume, nós estamos entrevistando pessoas que prestam relevantes trabalhos para a sociedade e, às vezes, passam por despercebido. Eu acho muito importante isso, né? Porque, às vezes, as entrevistas elas são direcionadas para o prefeito, para o vereador, para pessoas assim que ocupam cargos, a maioria cargos eletivos, né? E existem aquelas pessoas que elas prestam um trabalho para a sociedade pela sua profissão e, às vezes, vão muito além da sua obrigação. Então, esse programa eu sempre escolho essas pessoas. E hoje eu estou aqui do meu lado uma pessoa extremamente especial, uma pessoa que a vida toda sua profissional foi dedicada à educação. Ela aposentou recentemente na educação. E olha, isso parece que é pouco, sabe? Mas não é pouco não, porque a educação ela exige demais das professoras, dos profissionais. Vocês imaginam, né? Você que é mãe, que passa meio período com seu filho dentro de casa. Você imagina uma professora, normalmente é o dia todo, porque é uma turma de manhã, outra turma à tarde, e algumas até à noite também, né? Então, você imagina o que é você ficar aí com 30, 35, às vezes até 40 alunos dentro de uma sala. Você imagina você com 40 filhos dentro da sua casa. Isso é a vida de um professor. E nós estamos aqui batendo papo com a Isabel. A Isabel, como eu já disse, a vida dela profissional sempre foi na educação. E ela vai estar aqui, nós vamos estar batendo esse papo tranquilo, ela vai estar contando dessa experiência para nós na educação. Só que nós vamos começar esse bate-papo, ela vai primeiro se apresentar. Por quê? Apesar dela ser bem antiga, chegou bebê em Vinhema, aqui nós temos muita gente nova na cidade, muita gente que chegou aí para prestar serviço para a Adecoagro, e essas pessoas ainda às vezes não conhece a Isabel. Então, eu vou passar para ela fazer a sua apresentação pessoal, depois nós vamos continuar o bate-papo falando especificamente de educação. Isabel, primeiramente, eu agradeço muito, tá, de você estar dando essa oportunidade para a gente estar batendo esse papo com você, tá bom? E, como eu disse, eu passo a bola para você falar primeiro um pouquinho de você, contar a sua história, a história da sua vida. Tá bom. Boa tarde a todos, né? Então, eu sou a professora Isabel, como você disse, né? Me aposentei recentemente. Eu vim com 1 aninho para cá, para Vinhema, no ano de 74. Meus pais, né, venderam a propriedade que eles tinham no Paraná, né? E viemos para cá, né? Viemos tentar uma vida melhor aqui. E comprou propriedade na Gleba Azul, onde eles vivem até hoje, né? Meu pai, seu Roberto Bloemer, minha mãe, Dona Edith, né? Felipe. Moram ali até hoje, graças a Deus eu tenho, né, a dádiva de tê-los vivos ainda, né? Fiquei ali, estudei na Gleba Azul, né? Até os meus 17 anos, aonde eu recebi o convite, né? Eu sou casada, né? Mas recentemente eu fiquei viúva. Tenho uma filha de 21 anos, a Ellen. Ela faz biomedicina, está no último ano, né? Termina esse ano a faculdade, né? Meu apoio, né? Hoje em dia. E é isso, né? Entrei na educação. Só uma filha? Só uma filha. Uhum, tenho só uma filha. E, Isabel, por que você escolheu a educação? Você sempre gostou ou era a oportunidade que surgiu na época? Olha, eu admirava sempre os meus professores. Pensar mesmo em ser professora, foi assim no susto. Com 17 anos, né, a Cida Maia, minha prima, que me fez o convite, né? Mudaram ela de escola, ela estava na Floriano Peixoto, na saída para o Córrego Azul. Não sei se vocês, né? Quando tinha aquelas escolinhas espalhadas em todos os lugares. Eles remanejaram ela para Gleba Azul, ali para José do Patrocínio, que é outra escola. E ela foi na minha casa, já com o material todo, a aula programada para o dia seguinte, e me fez o convite, porque precisava de um professor. Aí eu cursava magistério, eu não era formada ainda, né? E eu peguei. Legal. Peguei, comecei nessa escolinha. E, assim, eu era professora, eu era servente, eu era merendeira. Meu Deus. Se a gente conta essa história hoje em dia, as pessoas não acreditam, né? Não acreditam. Posso contar, né? Claro. Era uma escolinha de madeira, né, na época. E
eram 4 séries, a época era série, não era ano. Sim, era eu série. lembro, Então eu tinha alunos de primeira, segunda, terceira e quarta série. Tudo numa sala só. Numa sala tudo só. Junto. Meu pai. Era 12 a 15 alunos, não era muito, não. Só um pouquinho. Tá vendo, né, professores, como era antigamente a coisa. Isso. Então, dentro da sala de aula, eu orientava, né, cada conteúdo para cada um deles, e eu ia para a cantina. Fazia fogo no fogão a lenha para fazer a merenda dessas crianças. E a água não era encanada, eu puxava a água no poço. Puxava água no poço, né? E fazia a merendinha deles. Ia conciliando, né? Eu entrava para a sala de aula, cuidava das crianças, voltava para a cantina, mexia na merenda, né? E deu certo. E no final da aula, eu ainda tinha que limpar a sala. Barbaridade. O outro dia chegar e iniciar a aula no horário certo, né? Ô, Isabel, e mesmo você contando toda essa dificuldade, entre aspas, esse sacrifício, tem saudade desse tempo? Ai, era bom. Era bom, gostoso, né? Uma experiência. Até você levantou uma coisa interessante, né? Dessa escolinha que tinha ali, Córrego Azul, né? Nessa região. Na saída ali. O Deva, do escritório, você deve conhecer ele, né? Do escritório, esses dias ele me procurou, ele está até preparando um projeto, nós já conversamos, vamos ver a maneira que nós vamos fazer, via público ou então particular, né? Porque a maioria das escolas que existiam naquela época, hoje estão em propriedade particulares. Verdade. Então, nós vamos montar uma equipe, né? Criar uma diretoria, e nós vamos começar a fazer um estudo para descobrir todos os lugares que tinham escolas rurais em Vinhema. Todos os lugares. Porque as de madeira já foram destruídas, mas nós vamos levantar a história, né? E aí, em cada local desse, logicamente com autorização do proprietário, colocar uma placa ali rapidinho contando a história. Por exemplo, a professora da época, a primeira professora, nós estamos estudando. Sim, e que legal. Ele está empenhadíssimo nisso. Acho que é uma coisa interessante, né? Vamos fazer isso. E olha aí, você já vai ser uma que vai ser citada nessa. Então, aí eu fiquei nessa escolinha uns 2 a 3 anos. Aí, novamente, a Cida Maia foi convidada para vir para a Secretaria de Educação e me chamou para vir para outra escola, que era mais perto da casa dos meus pais, né? Aí fiquei na Gleba Azul, na José do Patrocínio, mais uns 3, 4 anos. Nesse período eu casei, né, em 95. E continuei ali. Depois, eles fecharam todas as escolinhas e centralizaram algumas, né, no município. Então, eu fui para Ouro Verde, na José do Patrocínio. Aí, na José do Patrocínio, eu fiquei mais de 20 anos. Lá eu trabalhei bastante, fiquei lá mais de 20 anos, né? Trabalhei muito com a Maria Sassada, me ensinou muita coisa, minha amiga, né? Aprendi muito com ela. Aí, depois, eu mudei para a cidade, né? Meu esposo saiu do sítio, né? Não quis mais, né, trabalhar com o rural, né? E nós viemos para a cidade. Certo. E continuei indo para Ouro Verde ainda, um período, né? E depois eu escolhi aqui, na Orliane Marcon. Trabalhei com a Fatinha, pessoa maravilhosa também, me ensinou muito. E nessa trajetória toda eu tive uma experiência na coordenação pedagógica, tanto na Ouro Verde quanto na José, tanto na José do Patrocínio quanto na Orliane Marcon, né? Fui coordenadora também. Aprendi muito. É uma experiência que eu acho que todo professor deveria ter. Passar pelo menos um período na coordenação. Né? E minhas aulas sempre foram na Coração de Jesus e na Aurelina Neri. E agora, aposentei. Legal. Isabel, nesse período que você foi professora, coordenadora, mexendo com criança, até com a convivência com os professores, teve algum fato assim, que marcou ou positivo ou negativo, que marcou na sua trajetória como professora, coordenadora? Olha, os negativos, não vou falar que eu não tive nenhum perrengue, né? Tive. Mas os negativos, graças às equipes que trabalharam comigo, tanto na Secretaria de Educação, quanto direção, coordenação, resolveram assim tão bem os fatos que não me marcou. Entendi. Né? Fui uma pessoa abençoada, graças a Deus. Então, os negativos não passaram, foram resolvidos e pronto, né? Mas tem um fato, assim, que a minha irmã mesmo, né, a Zumira, ontem ela lembrou desse fato. Tá. Falou assim, Isabel, comenta sobre aquele, que eu acho bem interessante. Eu trabalhava na época com adolescente, né? Depois que eu peguei educação infantil, não sei mais. Quando eu estava com os adolescentes, eu tinha um aluno que tinha muita dificuldade de aprendizagem.
Porque hoje em dia você fala assim, eu vou reter tal aluno porque ele não sabe, ele não acompanha isso, aquilo, né? E esse aluno, ele era, nossa, ele tinha muita dificuldade. Aí no conselho do final do ano, eu não queria segurar aquele aluno, porque eu via que potencial nele. Sim, sim. E os outros professores querendo reter ele, segurar, não, eu bati o pé e esse aluno foi. Né? E todo ano indo, né, a gente ajudando. Depois ele saiu de lá, né, foi embora e eu não tive mais contato. Recentemente agora eu recebi uma solicitação na minha rede social dele. Sim. Ele está cursando doutorado. Meu Deus do céu, que coisa mais... Eu fico pensando, se eu tivesse segurado ele lá, retido ele, Sim. será que ele teria tido essa disposição toda de enfrentar? Poderia ter desistido. Poderia. Poderia ter desistido. Poderia ter desistido. Então eu né, é uma coisa que eu lembro, né, com bastante carinho. E você percebia nele que potencial. Sim. Legal. E eu não deixei reter ele, e ele foi. E eu fiquei tão feliz quando me falou que ele está cursando doutorado. Nossa. É. E ele lembrou de você. Lembrou. Que coisa mais chique, hein? Isabel, nesse período seu também em coordenação como professora, houve uma mudança muito grande na educação. Você pegou esse primeiro período que você contou aí para nós, que eu acho que cada aluno tinha o seu caderninho, né, tudo na lousa, e aí a coisa foi evoluindo. Nós entramos na época da informatização, teve a mudança na educação. Como é que você... O que você poderia falar dessa mudança? Naquela época, que era mais assim, presencial, o professor mais perto, tinha mais dedicação, o aluno aprendia mais, ou agora está mais fácil, porque o aluno tem como pesquisar, tem como correr atrás. O que você podia falar sobre isso? Assim? Como é que você vê isso? Olha, eu vejo, tanto lá quanto aqui, eu olho mais os pontos positivos. Sempre. Né? Já percebi mesmo. Né, lá, né? O aluno, ele, né, não tinha onde pesquisar, ele pesquisava em livros mesmo. Livros. Né, em livros mesmo. Que o era muito tinha interessante. De vendedor de livro, né? Batia a porta com aquelas enciclopédias. Aquelas enciclopédias. Barça, isso mesmo. Né? Uhum. Então, era interessante que ele tinha contato com o papel, com o livro, né? E nós, professores, nossos diários eram escritos à mão, se você errasse, tinha que refazer tudo de novo, né? Eu lembro. Mas era gostoso, né? Era bom. Aí veio as mudanças, né? Veio a informática, tudo, né? É bom também. Né? Nossa, é maravilhoso. Você precisa de... Tem que olhar pelo lado bom, tem o lado ruim também, claro, né? Sim. Que a mídia oferece muita coisa ruim. Se você procurar, você acha, você se entrega. Então, a gente olhando pelo lado bom, né? O aluno poder pesquisar, né? Tá ali na mão, você falou uma coisa aqui, você vai ali e já resolve o problema. Verdade. Não é? Eu gosto então, das mudanças. Cada um teve o seu momento, né, naquela época. E é interessante que o pessoal da educação, os professores, eles se adaptam com a situação, né? Isso, quando veio o computador eu não sabia nem para onde ir, né? São pessoas especiais. Professores é uma categoria assim, não que eu admiro muito, e eu vejo que acho que o principal caminho, né, o melhor, o mais fácil, o mais rápido para melhorar um país, uma cidade, o Estado, tudo é educação. Né? E assim, professor, para ser professor, ele precisa primeiro gostar de pessoas, né? Trabalhar com gente. Não pode ter só paixão, ele tem que ter amor pela profissão dele. Sem dúvida nenhuma. Ele precisa ter empatia, né? Ele precisa ter, assim, diariamente um compromisso com a aprendizagem. E precisa também ser humilde, né? Porque professor não é o sabe tudo. Né? Ele precisa transmitir o conhecimento dele da melhor maneira possível, né? Só que no momento que ele precisar também falar, eu não sei, eu vou estudar sobre isso, porque eu não tenho um conhecimento total sobre isso, ele precisa ser humilde também, né? Claro. É por isso que você deu certo, né? Porque quando você foi falando, eu fui pensando, tudo isso que você falou, você tem, né? Tanto pelo conhecimento que eu tenho de você e o que eu ouço as pessoas falarem de você, tá? Nesse período que você também estava na sala de aula ou na coordenação, nós enfrentamos uma época difícil, a época da pandemia. Sim. Como é que você
administrou, via os professores, as dificuldades que vocês tiveram. Como você não gosta de falar as coisas ruins, teve coisas boas também na pandemia? Fala um pouquinho sobre essa época para nós. Então, na pandemia, no início da pandemia, eu estava na coordenação da Orlene Marcon, né? Foi assim, eu acompanhando os professores, foi incrível. Eles se reinventaram. Pensa nos vídeos que esses professores gravavam. Coisa mais linda. E eu ficava encantada. Ficava encantada com os vídeos dele. Enviava esses vídeos para os pais. Os pais. Os pais assistiam e conseguiam transmitir para as crianças. Alguns não, claro, né? Que tem, né? Os pais que não conseguiam de jeito nenhum ensinar nada para a criança, porque não era habilidade deles também. Mas tiveram pais ali que, com a ajuda do professor, eles fizeram um trabalho incrível também. Aí depois, né, eu saí da coordenação, né? E teve a mudança, né? Teve a eleição, tudo. Logicamente que o prefeito atual coloca a equipe dele, né? Certo. Eu voltei para o meu objeto de concurso e peguei no período da pandemia. Aí, como eu já tinha aprendido, né, com os alunos, com os professores, né? Eles gravando o vídeo, como eles faziam, né? Aí eu gravei os meus também. Entendi. Bacana. Mas foi, assim, um período, assim, que a gente não queira que volte, né? Jamais. Deus quiser, né? Só que foi, assim, um período de bastante aprendizado. Eu também, como pai, eu sou meio pai, meio mãe, meio tudo da minha filhota lá, né? Eu também, foi um período que eu cheguei, gostava, sabe? Foi a época que eu mais participei junto com ela da educação, né? Porque todo dia chegava, nós tínhamos o grupo, né? Todo dia chegava o trabalho e aí você tinha que encabeçar. Então, a gente passava a fazer junto, orientar. Naquele período, eu virei professor também. Gostei de ser professor. E assim, você viu a magia que é do professor, né? Sim. Você vê uma criança, né, assimilando as letras, né? Já montando palavras, né? Codificando os números. É muito gratificante. É muito gratificante. É uma mágica. E agora, a Isabel Bloema, com toda essa vontade, a gente percebe que você tem muito para oferecer ainda, tanto na educação como em qualquer setor da sociedade. Mas agora, a Isabel aposentada. O que você está pensando na tua vida agora que você conquistou essa aposentadoria? E é engraçado, antes que você fale, Isabel, eu vi um texto que você fez nas redes sociais, né, falando da sua aposentadoria. Sim. Eu nunca vi um texto assim, tão gostoso de ler sobre aposentadoria, sabe? Que legal. Porque às vezes a pessoa, quando aposenta, você fala, eu estou aposentando porque eu estou velha, eu estou aposentando porque é isso. Você não, você falou da aposentadoria com uma satisfação, assim, sabe? Que tem, assim, que vai ter tão de bom nessa aposentadoria para você ter fazer aquele texto tão animado. Assim. Ai, olha, só quem conquista né? que sabe o significado. Quem ainda está procurando não sentiu ainda o que eu estou sentindo, né? É muito bom. Eu falo assim, eu recebi até convite, né, para já continuar, mas agora, no momento, eu não aceitei, né, agradeci o convite. Você quer curtir, né? Um pouco, né? Eu quero. Eu falei assim, minha filha, eu vou tirar um ano sabático, eu não quero fazer nada. Quero curtir mesmo, né? Legal. Mas assim, eu tinha muitos planos. Eu tinha, né? Eu com meu esposo, a gente tinha planos para esse momento. Aí Deus não permitiu, né? Certo. Deus não permitiu que a gente realizasse nossos planos, né? Mas com muita fé, né? Tudo, né? Que Deus me ajudou, tá me ajudando ainda a me recuperar. Eu preciso seguir agora, né? Da melhor maneira possível. Estou me recuperando ainda. Alguns planos, né, não vou conseguir, né? Mas eu vou seguir em frente e vai ser assim, vou curtir muito. Com certeza, você vai curtir e curte rápido isso aí, porque você pode ter certeza. Ivinhema, nossa cidade, precisa muito de você. Eu acho que você tem muito para oferecer ainda. Já pensei em umas coisas, sabe? Interessantes, né? Que Ivinhema não tem, sabe? Né? Já pensei em umas coisinhas aqui. Né, que depois que eu senti que eu preciso, né, fazer alguma coisa, eu tô com uns planinhos aí, vamos ver. Olha aí, gente, fica aí, daqui já a Isabel tá voltando aí na área profissional com boas ideias. Isabel, você estamos conversando há algum tempinho já aqui, você falou de tanta coisa, você se apresentou, você falou da sua vida profissional, você demonstrou assim, muita capacidade, muita determinação, muita experiência.
E normalmente essas pessoas que se destacam na cidade, como você se destacou, em todos os sentidos, né? Tanto profissionalmente, como família, amiga, como tudo, essas pessoas, os políticos, sempre ficam de olho nessas pessoas. Aí eu penso, pergunto para você, você tem, assim, entre os seus planos, os seus projetos, alguma vez você já pensou em entrar nessa área política? Olha, já até conversei sobre, né? Com família? Com família, assim? Mas, assim, um convite de um partido, assim, eu nunca recebi. Meu Deus do céu! Gente, olha aí, ó, presta atenção. Mas não né? sei se é a minha praia, não, né? eu não sei. Gente, ó, a Isabel disse que ela nunca recebeu um convite para ser política. Eu aqui oficialmente, gente, vocês de outros partidos, eu cheguei na frente, tá? Ó, Isabel, oficialmente você está convidado para vir fazer parte do PDT e ser o que você quiser no PDT. Ser candidata a vereadora, nós não temos nem candidato a prefeito, não temos candidato a nada. O que você quiser. Você escolhe no PDT, tá? O que você quer ser, tá bom? Então, oficialmente está convidado para entrar na política no PDT, beleza? Vamos pensar. Algumas coisas é brincadeira, mas tá, a maioria é verdade, isso que eu te falei, tá bom? Ô Isabel, deixa eu falar para você, ó, você não sabe o prazer enorme que foi bater esse papo com você, tá? Você é uma pessoa que em algumas oportunidades eu já tive a oportunidade de falar para você, o tanto que eu admirava você como pessoa e como profissional. E agora você me dá, eu tenho esse prazer de estar fazendo esse bate-papo com você, né? Foi muito gostoso. Eu queria deixar os microfones abertos para você, alguma coisa que eu não te perguntei, alguma coisa que você queira falar, tanto de família como na área profissional, ou alguma coisa que você pensa em termos da nossa cidade, o que você quiser falar, o microfone é seu. Tá bom, então. Eu quero agradecer, né? Agradecer você pela oportunidade, né, de falar da minha história, né? Eu acho legal, assim, eu falar da equipe, né? Sim, que eu passei, né, durante esses 33 anos. Eu peguei pessoas muito, né, competentes, né, na Secretaria de Educação, os secretários que passaram durante todo o meu período, né, na minha trajetória, as pessoas que trabalharam ali, né, dentro da Secretaria. Não tenho o que falar de nenhum deles, eu sempre fui muito bem acolhida. Diretores de escola, né, todos que passaram, né, na minha trajetória, tenho que agradecer os coordenadores, né, sempre tive muito apoio de todos eles, amigos, né, que eu tive, apoio de família, né. Minha vida foi abençoada durante toda a minha trajetória na educação. Então, o que eu tenho é somente agradecer mesmo. Tá joia. É isso aí, gente. Isabel, mais uma vez, muito, mas muito obrigado por esse bate-papo. Você disse para mim aqui, antes de nós começarmos esse bate-papo, que era a primeira vez que você estava sendo entrevistado. Mas não vai ser a primeira, tá? Você vai falar muitas vezes de muitos assuntos. Inclusive aqui, a Rádio Itapuã, o site Aconteceu MS, está à sua disposição. Tá bom? Está à sua disposição. Você tem muito para oferecer, muita história para contar. E é um prazer, e foi um prazer muito grande estar falando com você, tá bom? Eu que agradeço. Tá joia. Gente, eu bati esse papo aqui com Isabel Bloemer, ela professora aposentado, ela que faz parte da história da nossa cidade. E eu quero deixar publicamente, em meu nome, em nome de toda a população, dizer, Isabel, nós vinhemenses temos um orgulho muito grande de ter você entre nós, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. É isso, minha amiga.